Então, primeiro, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Isabela, tenho 21 anos. Passei agora, né, sou caloura. Comecei o curso só agora, finalmente. Estou muito, muito, muito feliz. E vocês vão amar, gente, sério. Eu estive no lugar de vocês até o ano passado e eu posso dizer que a UFSCar é maravilhosa. Bom, mas vamos lá. Me chamaram para falar um pouco sobre se as redes sociais podem ser aliadas no período do vestibular. E eu gostaria de dizer já de cara que sim, elas podem. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou contar um pouco sobre a minha visão pessoal, tá? Como eu uso a internet ao meu favor, como eu usei a internet ao meu favor. Eu usei ela de 3 grandes maneiras, né? Primeiro, como entretenimento e descanso. Então, acho que é muito importante a gente ter um momento de descanso, da gente assistir um Netflix, de ficar lá vendo os stories da galera. Segundo, como motivação. Então, eu criei um Instagram para seguir pessoas que faziam medicina ou que estavam no vestibular de medicina. Porque eu gostaria de ver a rotina delas. Ver, primeiro, como é a faculdade de medicina, então, como é ser um estudante, e como era a rotina e a preparação das pessoas para o vestibular também. Era uma forma de me motivar, e até hoje é. Eu gosto de ver pessoas que já estão formadas agora, né? Mudou um pouco o foco, mas serve muito de motivação. E uma outra forma muito legal de usar as redes sociais é para registrar o seu progresso. Então, para você conseguir ver a sua evolução durante o seu estudo. Então, fazer um story, fazer um post de você estudando e no ano seguinte olhar lá e pensar, caraca, eu estava estudando briófitas e hoje eu estou estudando anatomia. É muito legal ver esse progresso, ver o quanto você evoluiu nos anos de estudo. Porém, sempre tem um porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar procrastinação. Porque é muito fácil você entrar no Instagram 5 minutinhos só para dar um descanso e quando você vê, já passou 3 horas, você já viu todo o feed e está lá atualizando, esperando chegar coisa nova. Então a gente tem que sempre pensar, as redes sociais estão afetando o meu desempenho ou elas estão sendo boas para mim? Eu estou gastando mais tempo no Instagram do que estudando? Então é sempre importante a gente ter essa consciência. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fiz 3 anos de cursinho, né? 3 anos de preparação para o vestibular, mais um ano de cursinho junto com o terceiro colegial, que eu nem conto porque eu só ia para aula, né? Não estudei praticamente nada. Então eu me formei em 2016, e aí eu fazia ensino médio de manhã e depois ia para o cursinho à tarde. E aí em 2017 eu fui para um cursinho presencial bem grande aqui de São Paulo. Em 2016 eu fiquei super longe de passar, tipo, muito, muito longe mesmo. E aí, em 2017, eu fui para o cursinho presencial e fazia a turma extensiva. Eu não fui para a turma medicina, mas a turma extensiva era, assim, foi super boa para mim, né? Não tinha nada que me deixava em desvantagem. Aí eu não passei, fui um pouco melhor, mas ainda assim estava bem longe de passar. E aí chegou 2018 e eu fiquei na dúvida se eu voltava para o cursinho ou eu tentava alguma coisa diferente. E aí eu decidi estudar em casa. Eu fui estudar em casa com um combinado com os meus pais, de que se até maio ou até agosto eu percebesse que não estava dando certo, eu voltava para um cursinho semi-extensivo, intensivo, enfim. Só que deu muito certo. Eu gostei muito de estudar em casa, eu percebi uma melhora gigantesca no meu desempenho e eu me sentia muito mais feliz e segura do que eu estava fazendo. Então, em 2019, quando eu ainda não tinha passado, eu decidi seguir o mesmo caminho. Em 2018, eu cheguei muito mais perto de passar. Tipo, eu tive uma evolução gigantesca, assim. Eu subi mais de 5.000 posições em alguns vestibulares. Foi uma melhora muito, muito grande. Eu cheguei bem perto de passar em algumas provas. Mas faltavam uns detalhes, faltavam algumas coisinhas que eu precisava consertar. E aí, então, em 2019, eu fui estudar em casa de novo. Só que, obviamente, fazendo adaptações, porque eu acredito que a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais, né? Então, eu adaptei um pouco a maneira como eu estava estudando para aperfeiçoar e estudei em casa de novo. E aí deu certo. E hoje eu estou aqui, estudando em casa contra a minha vontade dessa vez, mas agora pelo menos para a faculdade. Então, melhorou um pouquinho. E aí, como que eu me organizei para estudar em casa, né? Então, o primeiro passo foi criar um cronograma que eu usei o meu cursinho presencial como base, mas eu adaptei a minha realidade, então eu adaptei aos meus horários e aos meus gostos, enfim, para funcionar melhor no sistema estudar em casa, né, com cursinho online, enfim. E aí os materiais, então eu assinei um cursinho online de todas as matérias em 2018, e em 2019 eu assinei um cursinho só de específicas, então só de biologia, química e física, mas eu só usava a matéria de biologia. Eu fiz aulas de aprofundamento, como se fossem aulas particulares, só que em grupo, de física e de matemática, porque eram as minhas maiores dificuldades, e eu decidi
usar o dinheiro que eu gastaria num cursinho presencial em focar nessas matérias. E foi uma coisa muito, muito importante para mim, porque me ajudou a ter um foco muito maior nas matérias que estavam me impedindo de passar, né? E aí, depois de ter vivido as duas realidades, eu fiz uma pequena tabelinha sobre as vantagens e desvantagens, obviamente, do meu ponto de vista, em estudar presencial e estudar em casa. Então, quais são as vantagens do presencial, para mim? O convívio social, que, né, agora na pandemia, acho que todo mundo pode concordar que faz falta ver o coleguinha. Então, convívio social de você ver seus amigos, de você estar com seus amigos, é uma grande vantagem do presencial. Outra coisa é a assistência dos professores. Então, os professores e os plantonistas estão lá no seu cursinho o tempo inteiro. Quando você tiver dúvida, você vai até eles. O cronograma já está pronto, então você não precisa de muita organização pessoal, assim. Você precisa para você conseguir fazer as tarefas do cursinho e estudar por conta própria, mas, no geral, a aula está ali, o horário está ali, você só vai, né? Vai seguindo o fluxo. E quais são as desvantagens do presencial para mim? Alguns cursinhos, o cursinho, por exemplo, que eu fiz durante o 3º ano do ensino médio, ele não deixava eu assistir aula em outras salas, e eles não deixavam eu sair da aula. Então, tipo assim, vou sair da aula que eu não quero assistir, vou para a sala de estudos, depois eu volto. Eles não deixavam fazer isso. E alguns cursinhos têm essas regras, é tipo, você tem que estar ali naquela aula, naquele horário. E isso eu acho uma desvantagem. Os horários fixos também. Então, assim, você não funciona direito de manhã? Que pena, você tem que ir para aula de manhã, sabe? Não tem muita essa variedade de horários. Apesar de terem turmas, né? Às vezes tem turma noturna, como a Letícia falou na última palestra, mas nem sempre o horário funciona tão bem para você. E as revisões costumam ser muito tardes, pelo menos nos 2 cursinhos que eu fiz. Eu sei que alguns cursinhos hoje em dia têm métodos de fazerem revisões mais espaçadas durante o ano, mas os que eu fiz, que são bem famosos em São Paulo, as revisões começavam quase faltando, tipo, 20 dias para o Enem. E para mim isso era muito pouco tempo de revisão. E uma desvantagem do ensino presencial também é o estímulo competitivo, porque alguns cursinhos fazem classificação, né? Então você presta simulado e aí eles te fazem um ranking de sala. E pode ter um clima de competição pesado, que eu particularmente não gosto muito. E aí em casa, quais são as vantagens de estudar em casa? Para mim, a principal é essa flexibilidade de cronograma. É você poder escolher como você vai estudar, qual matéria você vai priorizar. Então, por exemplo, eu lembro que no cursinho, eu tive, sei lá, 3 semanas de aula de separações de mistura em química. Só que era uma matéria que eu tinha facilidade. E para mim, 1, 2 semanas já era mais do que suficiente para eu estudar e fazer exercício daquilo. Mas eu tinha que estar lá na aula assistindo. Em compensação, algumas matérias eram muito difíceis para mim e eu precisaria de mais tempo, mas o cursinho me dava só uma aula. Então, estudando em casa, eu consegui adaptar o meu cronograma para o que eu precisasse, para as matérias que eu tivesse mais dificuldade, eu conseguia estudar mais tempo aquilo que eu quisesse estudar mais tempo. Outra coisa também é a liberdade de horário para atender os seus hábitos. Então, às vezes, por exemplo, eu prefiro estudar de noite do que de manhã. E no cursinho presencial, você não pode escolher, né? Tipo, hoje eu quero estudar à noite. Em casa você pode. Então, se você acordou de manhã, você está com muito sono e não está conseguindo ser produtivo, você pode deixar tudo para estudar de madrugada e está tudo bem. E você é dono do seu aprendizado. Então, isso eu acho que fez até que eu fosse tão apaixonada pelo método da UFSCar, né? Você ser dona e centro do seu aprendizado. Você estuda a hora que você quer, como você quer e com o material que você quer. Então, faz com que o aprendizado e o estudo seja muito individual. É exatamente o que funciona para você. Só que também tem suas desvantagens. Então, por exemplo, a assistência, né, a questão de tirar dúvida nem sempre é imediata. Às vezes, num curso online, você manda a pergunta e só dali um tempo que vão te responder. Ou então, às vezes, tipo, o professor tem um horário específico para ir no plantão, então se você não pode esse horário, meio que você perde. Então, isso é uma coisa que é um pouco ruim de estudar em casa, principalmente se você não tem um cursinho online de todas as matérias. Pode trazer uma insegurança, que eu acho que vai naquela coisa do estímulo competitivo. Como você não tem ninguém para se comparar, às vezes você pode se sentir inseguro, porque é difícil você se comparar com você mesmo. A gente não tem esse hábito de usar só nós mesmos como comparação. A gente, como a Kaori falou, a gente se compara com os outros. Então, no cursinho, você tem os seus amigos que você pode ver se você está ali na média. Em casa, não. Se bem que isso pode ser contornado, e aí mais para frente eu falo um pouco sobre isso. E outra dificuldade pode ser o acesso ao material. Então, eu usei materiais, apostilas do cursinho presencial que eu fiz em 2017 e emprestadas de um outro cursinho que eu tinha gostado mais do estilo da apostila.
Mas, hoje em dia, tem na internet, assim, super fácil de encontrar apostila de cursinho. Inclusive, tem um cursinho de São Paulo que oferece todos os materiais dele de graça para baixar em PDF. São os materiais do ano passado, mas, assim, não muda muita coisa. Então, hoje em dia, felizmente, é muito fácil achar esse material de cursinho. Além das videoaulas no YouTube, além desses cursinhos que, por exemplo, agora na pandemia, oferecem um tempo de graça. Então, hoje está um pouco melhor esse acesso a materiais, mas ele pode ser um pouco mais difícil, sim. E aí, sobre cronograma, isso é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, assim, depois que descobrem que eu estudei em casa, né? Como você faz um cronograma? Então, eu pensei aqui, de hoje até o Enem, se eu não errei as contas, matemática não é o meu forte, mas se eu não errei as contas, tem 15 semanas até o Enem. E aí, como que você se organiza com isso? Você vai pegar ali quais são as matérias mais cobradas na prova e quais matérias você tem mais dificuldade. Como que eu faço para saber quais matérias mais caem no Enem? Joga na internet, tipo, matérias mais cobradas no Enem, que tem várias tabelas. Isso é um assunto muito trabalhado. Inclusive, cursinhos fazem apostilas dos conteúdos mais recentes. Então, isso é muito fácil de encontrar. Agora, como que eu sei quais matérias eu preciso dar mais atenção? Eu vou fazer simulado, eu vou fazer prova antiga, eu vou fazer de alguma forma para conseguir identificar aonde estão as minhas lacunas. E depois que eu identifico as minhas lacunas, eu consigo organizar o meu tempo. Então, as matérias que eu tenho dificuldade, eu vou estudar mais vezes, eu vou estudar com mais intensidade, por mais tempo, fazer mais exercícios e etc. E as matérias que eu tenho facilidade, eu vou só revisar. Então, tipo, eu sou boa em português, mas eu sou muito ruim em matemática. Então, eu não vou estudar a mesma quantidade de português e matemática. Em português, eu vou fazer direto os exercícios, e em matemática, eu vou ver a teoria, vou ver videoaula e etc. Então, eu vou me dedicar mais à matéria que eu tenho mais dificuldade. Então, depois que você identificou, você vai distribuir por dia. Eu recomendo, particularmente, dividir intercalando. Então, não estudar, tipo, só humanas durante um dia e só exatas no outro. Intercalar um pouco, humanas, exatas, porque dá uma descansada na cabeça, né? Tipo, eu, particularmente, assim, não consigo ler mais de 1 hora de texto de humanas sem ficar exausta. Então, eu preciso intercalar com química, com biologia, enfim. E outra dica que eu acho muito importante, que foi o que eu fiz, é você planejar imprevistos. Parece um pouco contraditório, mas é verdade, assim. Então, eu falei que são 15 semanas até o Enem, certo? Em vez de você fazer um cronograma de 15 semanas, você faz um cronograma de 13. E deixa 2 semanas para você encaixar matéria atrasada, para você encaixar revisão, para você encaixar até, assim, momentos que você ia estudar, mas alguma coisa aconteceu e você não pôde estudar naquele dia. Então, planejar imprevistos é muito importante, e foi o que eu fiz. Então, algumas matérias, eu me programei para terminar de estudar toda a teoria até setembro, até o final de agosto, começo de setembro. E de setembro até o resto das provas, eu ficaria fazendo só prova antiga. O meu estudo ia ser baseado nisso. Só que algumas matérias eu consegui terminar até setembro, e aí beleza, tipo, química eu terminei, biologia, algumas frentes de biologia eu terminei, mas algumas matérias, por X motivos, ficaram atrasadas. Então, esse tempo, tipo, de setembro até outubro, eu consegui desatrasar essas matérias, enquanto eu ia revisando as outras. Então, não planejar aquele cronograma do tipo, vou estudar toda a teoria até a véspera do Enem, porque aí, se você atrasar alguma matéria, vai te trazer um sentimento de insegurança e de culpa maior, sabe? E aí, eu queria, inclusive, deixar esse lembrete de que todo mundo tem matéria atrasada. Eu passei com matéria atrasada e eu acho que a maioria das pessoas que passam, em algum momento, ficou com matéria atrasada. E não tem problema. O importante é você desatrasar as matérias que você tem muita dificuldade. Então, se eu deixasse física atrasado, eu sei que isso ia me prejudicar. Então, física era uma matéria que eu ia desatrasar. E como que eu fazia isso? Eu fazia uma lista de todas as matérias que estavam atrasadas e via a prioridade. Então, por exemplo, física eu tenho muita dificuldade, então ela é a primeira coisa que eu vou desatrasar. E qualquer oportunidade livre que eu tivesse, eu ia direto estudar física. E aí as matérias que eu tinha mais facilidade, eu ia deixando para depois. Porque aí, se não desse tempo, também não tinha muito problema, porque eu já sabia um pouco melhor aquela matéria. E aí, por que eu falei tudo isso sobre matéria atrasada e etc? Porque, infelizmente, eu acho que quem está prestando vestibular sabe disso, que medicina é um curso muito concorrido. E não adianta você saber tudo de humanas e não saber nada de exatas. Você precisa ir razoavelmente bem em tudo. Isso não significa que você precisa gabaritar tudo. Algumas provas você precisa ir um pouco melhor por causa da nota de corte, mas no geral você não precisa gabaritar todas as áreas. Só que você precisa garantir pelo menos os pontinhos fáceis, principalmente no Enem, que o TRI conta muito, né? Então, precisa focar na sua dificuldade, focar naquela matéria que você sabe que está te puxando para trás na nota e focar nela, estudar bastante ela.
E aí você pode ir fazendo cursos de aprofundamento, professor particular, cursinho online especializado naquela matéria, ou aulas do YouTube, em vez de assistir uma aula de briófitas, você assiste 3, até você encontrar realmente tudo o que você precisa. E uma coisa que é meio papo de coach, mas eu acho que é muito verdade, é mudar a maneira como você vê a matéria. Então, por exemplo, no ensino médio, eu odiava química, eu tinha muito ranço de química, eu não gostava da aula, da matéria, eu achava muito difícil, e em determinado momento eu falei, não, eu preciso saber química, não só para o vestibular, mas para o resto da minha vida, porque eu vou fazer medicina, não vou fazer letras, eu vou fazer medicina, eu preciso saber química. Então eu comecei a ver química como uma matéria legal, e eu tive a sorte de ter um professor no cursinho que me mostrou o quanto a química está presente no dia a dia, e aí eu comecei a gostar de química. Mudar a maneira como eu vi a matéria fez muita diferença no meu estudo. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, você tentar mudar o jeito que você vê aquela dificuldade. E não desistir com qualquer erro. Se você está errando muito uma matéria, deixa para depois. Vai estudar alguma coisa que você gosta e depois volta naquela matéria que você está errando. Porque aí você já deu uma descansada, você está um pouco mais confiante, e aí você tenta de novo. Mas não desiste com o erro. Porque se você pensa, tipo, eu tô errando muito isso, deixa quieto, se na hora do Enem cair essa pergunta, e aí, você vai pular? Como que vai ser? Então tem que ter isso. E encarar como um desafio pessoal. É muito legal você, depois de sofrer muito no exercício, quando você finalmente consegue resolver. É muito gostosa a sensação, assim, de caraca, olha só, eu sou muito legal, eu consigo resolver isso. Então, tipo, ver como um desafio pessoal diário, tipo, todos os dias estudar o máximo que eu conseguir, o máximo que eu puder, e não desistir por qualquer coisa. E, muito importante, simulados. Simular as condições de prova é muito importante, tipo, é fundamental no cursinho. Acho que quem faz cursinho sabe disso. É muito importante fazer simulado. Principalmente simulando as condições de prova. Então, não só ir lá no domingo no seu cursinho e fazer a prova de qualquer jeito, mas simular a condição mesmo. Então, leva uma garrafa de água, um lanchinho. Agora, na pandemia, provavelmente a gente vai ter que fazer máscara de prova. Prova de máscara. Então, faça um simulado com máscara já. Faça simulado com álcool gel do seu lado. Tente reduzir o número de pausas que você vai fazer, porque provavelmente vai ter uma certa dificuldade de ir no banheiro várias vezes durante a prova. Então, simule exatamente como vai ser. Coloca um cronômetro de 5 horas, 4 horas, e faz a prova naquele tempo. Não coloca, tipo assim, eu vou ver quanto tempo eu demoro. Você precisa se encaixar naquele tempo de prova. Então, coloca o cronômetro de 5 horas e vai fazendo a prova. E uma coisa muito, muito importante, que eu particularmente acho que é o segredo, assim, é você fazer provas antigas. Então, você pega a faculdade que você quer e foca naquela faculdade pelas provas daquela faculdade. Quem presta vestibular em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, então eu conheço mais os vestibulares paulistas, sabe que a Unesp é extremamente diferente da FUVEST. Você ir bem na FUVEST não garante que você vai bem na Unesp, e você ir bem na Unesp não garante que você vai bem na FUVEST. São estilos de provas muito diferentes. O Enem, então, é outra coisa, é outro universo de prova. Então, você estudar pela prova que você quer, e não só por ela, mas por várias provas, ajuda muito a você focar o seu conhecimento. Porque o Enem vai exigir uma interpretação de enunciado que nem sempre a Unesp vai exigir. Então, você precisa treinar isso. Então, fazer prova antiga. No Enem é bem legal porque tem o Enem PPL, que às vezes a gente não faz, né? Então, a gente faz o Enem comum e aí o PPL a gente pode imprimir, a maioria das questões vão ser inéditas, e aí você faz aquela prova simulando o dia do Enem mesmo. Tá, e aí fez o simulado, acabei a prova, contei lá quantos erros eu fiz, beleza. Acabou? Não, não acabou. Agora você tem que corrigir a prova. Tipo, isso é muito, muito, muito importante. E para mim foi o que realmente me ajudou a melhorar muito o meu desempenho. Corrigir os seus erros. Não só, tipo, era para dar 3 e o meu deu 2, então vou corrigir aqui. Não, mas é entender por que você errou. Você errou o enunciado, você faltou atenção, você errou um sinal de alguma conta, ou você não sabia aquela teoria. Quando você consegue diagnosticar o seu erro, você consegue melhorar aquele erro e não errar mais. Então, se eu errei uma questão de matemática por teoria, eu vou lá e estudo aquela teoria para não errar mais aquela questão. E outra dica é não ir direto na resolução. Tenta fazer de novo, lê de novo o enunciado com calma, tenta de novo a resolução. Se você não chegar, ou se você ainda não souber como resolver, aí você procura uma resolução. Porque quando você vê a resolução, é mais difícil de você internalizar aquele conhecimento. E quando você faz, o negócio fica mais automático, sabe? Então, eu recomendo que primeiro você tente de novo. E aí, algumas outras dicas que eu acho interessantes.
Primeiro é a técnica do Pomodoro, que eu acho que é bem legal para, principalmente quando você tem dificuldade, assim, tem a questão da procrastinação. E a técnica do Pomodoro, basicamente, são estudos intervalados. Então, você estuda 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos, estuda mais 25, pausa 5, e repete isso durante, sei lá, 4 vezes. E aí você faz uma pausa longa, de 50 minutos, de meia hora, enfim, o que for necessário para você. E aí volta e repete esses ciclos. 25 minutos para mim é muito pouco, porque eu não gosto de cortar muito o raciocínio. Então eu prefiro estudar por mais tempo. Eu estudo 50 minutos e aí eu paro 5 minutos. E aí você pode ajustar, né? Então, e tem vários sites no Google, assim, se eu jogar Pomodoro, temporizador, assim, e você encontra sites que vão fazer essa questão de divisão dos tempos para você. Outra dica é criar um ritual de estudo. Então, arruma sua cama, coloca uma roupa, não estuda de pijama na cama, por favor, não cometam esse erro, porque vocês não vão conseguir estudar de pijama na cama. Então, arruma a cama, bota uma roupa, passa uma maquiagem, bota um anel, um brinco, alguma coisa assim, para mostrar que você está mudando o seu espírito, assim. Acabou o espírito descanso em casa e agora é o espírito estudante. Faz esse ritual, tipo, pega um lanche, pega uma água, bota ali na sua mesa, arruma sua escrivaninha e aí você começa. Fica muito mais fácil começar quando você tá cansada, quando você já tem aquele ritualzinho que vai te colocando no espírito, sabe? E outra dica é estudar em grupo, que é uma coisa que eu gosto muito. E o estudar em grupo não é necessariamente assim, tipo uma chamada com seus amigos e todo mundo fala e todo mundo conversa. Mas só de você abrir a câmera com seus amigos e ficar ali de microfone fechado, cada um estudando por conta própria, já ajuda muito, porque traz aquela sensação de companhia mesmo. E dá uma motivação. Eu faço isso até hoje na faculdade. Tipo, os meus amigos, a gente tem uma sala no Discord, que é uma plataforma, e a gente coloca música e fica lá, todo mundo estudando junto. E é muito, muito legal, dá um super gás para estudar. E a dica mais importante de todas, que a Kaori falou e eu quero ressaltar, é cuidar da sua saúde mental. Não adianta você saber todo o conhecimento técnico e teórico e você não estar bem física e emocionalmente no dia da prova. Quem presta vestibular de medicina sabe que não é simplesmente estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar. Se fosse só isso, todo mundo aqui já tinha passado, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui está estudando. Passar no vestibular envolve muito mais que isso. Envolve como você está no dia, envolve a sorte de você cair num lugar que, por exemplo, não está tendo um show do lado, que já aconteceu comigo, de cair numa prova do Enem, está tendo um show de samba do lado da prova, que desconcentra. Vestibular é muito questão do seu estado mental também. Você está ansiosa, você está nervosa, você está confiante. Então, cuidar da sua saúde mental é muito importante. Não adianta você varar a noite estudando se você não tem um momento de descanso, se você não tem um momento de conversar com as pessoas, agora com a pandemia tá um pouco mais difícil de fazer isso, né, obviamente, mas de você ir tomar um ar, sabe, cuidar de você. Eu recomendo muito, assim, eu acho que, por mim, seria a lei que todo mundo fizesse terapia. Eu acho que ajuda muito, 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 principalmente a clarear os nossos pensamentos. Eu sei que, infelizmente, né, nem todo mundo tem condição de pagar uma terapia, mas hoje em dia, principalmente agora na pandemia, tem vários serviços que oferecem, né, esse acompanhamento psicológico de graça. Então, eu recomendo muito que vocês vão atrás disso, faz toda a diferença, e eu me arrependi muito de não ter ido fazer terapia durante o vestibular, porque a minha ansiedade, por exemplo, no dia da prova da FUVEST, no dia da prova da Unicamp, me atrapalhou muito. E no Enem eu estava muito mais tranquila, e foi a prova que fez eu passar. Então, estar tranquila no dia da prova é tão importante quanto ter conhecimento técnico. E eu queria dizer também uma última coisa, que é sobre a situação, né? Eu escolhi estudar em casa. Vocês não escolheram, vocês meio que foram obrigados a estudar em casa. O mundo forçou a gente a estudar em casa. Então, assim, é óbvio que eu tô aqui falando o que eu fiz, dando as minhas dicas, enfim, mas tem que pensar no que funciona para você nesse novo contexto. Nem todo mundo vai estar pronto, assim, e vai rapidinho se acostumar. É que agora a gente já está há muito tempo estudando em casa, né? Mas nem todo mundo vai se adaptar rápido, e não tem problema. Uma coisa que eu falei ali na parte das vantagens e desvantagens, está escrito ali no slide, que é a questão da disciplina. Eu era aquele aluno no ensino médio que eu não fazia nada. Eu copiava a lição de casa, eu estudava para a prova na véspera, e era isso. E passava na média, às vezes ia bem em uma matéria, não ia tão bem na outra, e fazia só isso. Eu não tinha disciplina. Quando eu comecei a estudar em casa, eu descobri uma disciplina dentro de mim que eu não fazia ideia que existia. E o que me motivou a ter essa disciplina foi ver o meu objetivo. Eu queria estar na faculdade. E para estar na faculdade eu precisava estudar, e eu precisava ter essa disciplina.
E aí, você tira a vontade de onde não tem, assim. E aí, no fim, dá certo. Vai dar certo, gente. Muita calma, vai dar certo. Todo mundo um dia vai ter sua vaga. O vestibular de medicina é uma fila. Uma hora a sua vez chega. E aí, o pessoal também pediu para eu trazer um pouco sobre os desempenhos da minha turma, da turma 15. Todas essas tabelas e todos os dados completos dos desempenhos estão disponíveis no Instagram Desempenhos Med, que eu tenho a honra de participar, é um projeto muito legal, que tem cartilha de notas de mais de 800 faculdades do país, eu acho, tem muita, muita, muita faculdade lá, e tem a nossa querida Fiscar. Então, aqui é uma média, né, a gente fez essa tabela, essa é da ampla, mas eu vou passar também a das cotas, com mais ou menos as notas. A UFSCar, ela tem peso 2 em linguagens e em ciências da natureza. Então, o que acontece? Para quem já prestou o Enem, sabe que o TRI de linguagens é muito ruim. Ele abaixa muito a sua nota. Mesmo que você acerte muitos pontos, ele abaixa muito a sua nota. Então, quando você chega lá e vê que a ampla concorrência de medicina está passando com 750, você acha que é tranquilo. Mas aí, quando você vai ver a sua nota com peso, você percebe o porquê que está relativamente baixo. Então, focar em linguagens e focar em natureza, se o seu foco é a UFSCar. E eu espero que o foco de vocês seja a UFSCar. Aí aqui tem a tabela das cotas, né? Então, ensino médio em escola pública, PPI e não PPI. Aqui a questão de renda, mas todas essas tabelas vocês podem ver com mais tempo lá no Instagram, tá? Na cartilha da UFSCar. E é isso, gente. Fazer um pequeno merchan do meu Instagram, do meu perfil, eu falo um pouco sobre a faculdade lá, né? Pretendo mostrar um pouco da faculdade quando a gente voltar presencialmente. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem bater papo, eu estou sempre disponível. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Isabela. Você falou muito bem para quem estava nervosa. A apresentação foi linda. Agora a gente vai ter algumas perguntas para você. Foi difícil selecionar, porque são muitas dúvidas, mas vamos começar. Tá. Como você conseguiu achar o equilíbrio entre sair da procrastinação e focar nos estudos, mas ainda se desgastar? Eu acho que o parâmetro é você mesmo, assim, você tem que se conhecer muito. Então, tipo, tinha momentos em que eu estudava e eu não conseguia entender nada do que eu estava estudando. Eu tinha que ler 20 vezes a mesma questão para entender. Então, eu sabia que ali não adiantava eu forçar. Ali estava na hora de eu pegar o meu Instagram e ficar vendo a vida alheia, entendeu? Ver um filme, ver um Netflix, alguma coisa assim. Porque já não estava mais adiantando estudar. E a questão de sair da procrastinação requer muito essa força de vontade. Mas isso não vem só de estudar em casa. Isso no cursinho presencial também acontece. É você saber, assim, você tá ali por um objetivo. Então, às vezes, você tem que fechar o TikTok, guardar o celular e tentar estudar. Tipo, não tem muito o que fazer, sabe? É ter essa consciência o tempo inteiro de por que você tá fazendo isso. É muito difícil, mas é necessário, infelizmente. Próxima pergunta da Rafaela. Isa, como você lidou com as rejeições nos vestes ao longo dos anos? Não muito bem. Nos primeiros anos, eu já esperava que eu não fosse passar, principalmente no terceiro ano. Porque eu sabia, assim, da história, né? Medicina é um curso difícil, principalmente para quem só presta pública, né? Eu só prestava pública, não conseguiria fazer uma faculdade particular. Então, eu sabia que ia ser muito difícil. Então, eu não me pressionei a passar de primeira. Talvez, inclusive, eu tenha dado uma relaxada demais por causa disso. Mas a rejeição foi muito difícil em 2018, porque eu cheguei muito perto. E faltavam, tipo, 2 pontos para ir para a segunda fase, sabe? Coisa assim, muito perto de passar em algumas coisas. E aí foi muito difícil. Eu chorei muito, fiquei janeiro e fevereiro inteiro sem querer estudar, pensando em desistir. E aí depois eu percebi que eu só ia ser feliz fazendo medicina. Então, era isso aí, sabe? Era engolir o choro e continuar estudando até eu passar. E aí, quando saiu o Enem, saiu o SISU, né? Eu não ia passar de primeira chamada. Então, aquilo também me deixou muito triste, porque eu fiquei na dúvida, tipo, será que vai rodar? Será que não vai? Então, eu também fiquei bem ansiosa. E aí, eu fui para terapia e foi muito, muito bom. Então, vá na terapia. Antes de sofrer com a rejeição, já vai na terapia. A pergunta agora é da Lívia. É bom focar em todos os temas? Ou é mais vantajoso focar só no principal de cada matéria? Acho que depende da prova que você está prestando. No Enem, como tem o TRI,
você tem que garantir ponto nas questões fáceis. Então, tipo, você pode passar um pouco mais por cima das coisas. Bem que o último Enem já foi bem mais conteudista do que costumava ser, e acredito que, infelizmente, a tendência seja essa mesmo. Mas, por exemplo, no vestibular mais tradicional, tipo vestibular de faculdade, por exemplo, Nesp, FUVEST, Unicamp, aí talvez você tenha que estudar um pouco mais os outros temas, porque aí costuma cair. Mas aí você tem que ver, tipo, a prova que você quer, o que cai na prova que você quer, e basear o estudo nisso. Eu acho que é o que funciona melhor. Como você montava suas revisões? Lia teoria e fazia exercícios? Eu fiz revisões, em 2018 eu fiz por um modelo de revisão de Ebbinghaus, eu acho que é assim que fala, em que você revisa em um dia, 7 dias, 14 dias e um mês, eu acho. Se eu não me engano, é esse padrão. E aí, no primeiro dia, eu lia a teoria e nos outros dias eu fazia só exercício. Eu prefiro revisar com exercício, eu acho que é um tempo melhor, gasta melhor o seu tempo. Eu não fazia resumo para mim nunca funcionou direito, porque o meu resumo era basicamente o meu caderno cabendo numa folha assim, então ficava cheio de informação, então não era nada útil, né? E eu demorava muito, então eu preferia fazer exercício do que ficar relendo teoria. É bom estudar no final de semana ou é melhor descansar? Olha, eu não estudei nenhum final de semana. Nenhum, tipo, eu não estudava nada de final de semana, nem simulado eu fazia. O meu final de semana era de descanso. Mas isso é muito relativo. Tipo, eu conheço amigos que acham que são super produtivos de final de semana, e aí eles estudam, eles não acham que é ruim, eles não ficam cansados, e para eles funciona. Para mim, não, era tipo, deu sexta-feira, 8 horas da noite, beijo a todos, vou dormir, e amanhã não vou fazer nada. Era isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar que tanto para passar no Enem, tanto para lidar com a metodologia da medicina fiscal, é importante você se conhecer e saber como que você aprende. Porque métodos não vão ser válidos para todas as pessoas. Então, cada um é importante procurar aquilo que ajuda você e faça você se sentir bem, que sentir que você está aprendendo realmente. Isa, muito obrigada. Exatamente. Foi linda Eu essa que agradeço. apresentação.